Bolsonaro a favor do tarifaço e de outras sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, a PF ainda cumpriu um mandado de busca pessoal contra Silas Malafaia, ou seja, buscou o celular dele. E agora a Conexão traz os detalhes das duas frentes, né, que movimentaram a noite de quarta-feira em Brasília e também os seus desdobramentos. Nós vamos chamar direto nossos repórteres, mas antes deixa eu só registrar uma data para a qual a gente vai olhar a partir de agora. Márcio Falcão acabou de enviar aqui para a gente que a intimação de Bolsonaro em relação a tudo que aconteceu ontem, ao indiciamento, foi ontem, 20h34, 8h34 da noite. Portanto, começa a contar daí o prazo final para a defesa de Bolsonaro, então, responder a todas essas questões postas pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive suspeita de fuga e tudo que está colocado no indiciamento. Deixa eu chamar direto o Eric Rianelli, que vai nos ajudar, nos iluminar nessa tarefa de colocar o ponto a ponto de um dia de tanta informação, né, Eric? Conta mais, por favor. Muito bem-vindo sempre. Bom dia para você. Oi, Camila. Bom dia para você e para a Leilane. Olha, 8h34, então, de ontem é o prazo da intimação da defesa de Jair Bolsonaro, ou seja, eles têm até sexta-feira, às 8h34 da noite, para apresentar o seu posicionamento, as suas explicações ao ministro Alexandre de Moraes. Então, amanhã a gente deve ter também um dia bastante agitado com essas repercussões sobre as investigações da Polícia Federal. Os investigadores apreenderam o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro numa ação de busca e apreensão, nós acompanhamos isso aqui na Globo News, e extraíram diversas informações desses celulares. Conseguiram recuperar, inclusive, mensagens, áudios, vídeos, material que estava apagado. Utilizaram softwares avançados para análise de dados em aparelhos celulares e recuperaram essas informações. Eles encontraram, por exemplo, um documento, uma minuta ali, um rascunho de um pedido de asilo de Jair Bolsonaro ao governo da Argentina, um documento endereçado ao presidente argentino Javier Milei. A gente tem a reprodução, olha só, em que, na tela aí para você assinante que nos acompanha, eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina em regime de urgência, alegando ali que se encontraria numa situação de perseguido político no Brasil por temer por sua vida, vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possuía aquela data, a proteção necessária que se deveria dar a um ex-chefe de Estado, bem como por avaliar estar na iminência de ter sua prisão decretada. E a gente vê que não tem data, não está datado, não está assinado, mas tem ali a indicação do nome dele, Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente do Brasil. O que os investigadores descobriram a mais sobre esse documento? Que a impressão ali, quando a gente cria um documento no computador, fica ali assinado o nome da pessoa que é utilizada, que é o usuário daquele computador. E esse arquivo, essa minuta, estava em nome de uma das noras de Jair Bolsonaro, a esposa do senador Flávio Bolsonaro, Fernanda Bolsonaro. E a última modificação nesse texto aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2024. Nesse período, como bem lembrou nossa colega Flávia Oliveira ontem aqui na Globo News, Bolsonaro estava na Embaixada da Hungria. Ele passou 2 dias na Embaixada da Hungria, logo após ter o seu passaporte apreendido, já como, portanto, uma medida cautelar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes durante as investigações da trama golpista. Então, houve essa movimentação por parte de Bolsonaro e do seu núcleo ali mais próximo, por conta com uma possibilidade de uma ida para a Argentina. Então, falando aqui no meu ouvido, a gente tem, então, essas foram algumas das conclusões dos investigadores da Polícia Federal sobre esse documento. Então, a ida à Embaixada da Hungria, a gente lembra, aconteceu 4 dias depois da Polícia Federal apreender o passaporte do ex-presidente Bolsonaro. Camila e Leilane. Eric, muito obrigada pelas informações, os destaques que nos ajudam a entender, né, todo esse tamanho justamente com a defesa de Bolsonaro. Conversou com os defensores dele sobre exatamente o prazo e principalmente, vamos juntos lá no G1, e principalmente sobre o que o ministro Alexandre de Moraes pede para a defesa de Jair Bolsonaro, então, esclarecer. Havia risco de fuga? Quais são as questões colocadas no indiciamento que a defesa precisa esclarecer? E aí, o advogado de Bolsonaro disse a André Sadi o seguinte, que o asilo na Argentina, que o Eric falou, aquele documento que seria uma minuta
de pedido de asilo na Argentina ao Javier Milei foi uma sugestão e que o presidente descartou essa sugestão. Portanto, segundo a defesa, o que haveria ali naquele documento foi uma intenção. Vamos ver aqui o que o Paulo Cunha Bueno falou para a Andréia sobre isso, porque aquela minuta, aquele documento, gerou uma suspeita grave colocada no indiciamento que havia uma tentativa de fuga, segundo a PF, ou uma ideia de fuga desde fevereiro de 2024. E aí, vamos pegar aqui o que o Paulo Bueno falou. Ele disse o seguinte, que Jair Bolsonaro recebia todo o tipo de sugestão e que esse pedido de asilo foi uma dessas sugestões que ele recebeu e que ele não soube precisar de quem veio essa sugestão. Vamos seguir aqui, ele disse o seguinte, muita gente mandava muita coisa para ele, todo tipo de sugestão. Alguém mandou para ele o pedido de asilo em fevereiro de 2024. Podia ter ido, mas não foi. Ele não quis, não estava em prisão domiciliar, nem tinha tornozeleira eletrônica, teria condições de se evadir, ou seja, de fugir, e não fugiu. Portanto, essa manifestação da defesa que a Andréia traz, ela certamente estará, inclusive com mais detalhes ainda, na manifestação que a defesa tem que fazer até sexta-feira, às 8h34 da noite. E basicamente o que a defesa faz aqui, na sua legitimidade de atuação, é tentar tirar qualquer importância de documento no sentido de que estaria configurada uma tentativa de fuga. A defesa diz o seguinte, não houve fuga, ele poderia ter fugido